Vamos começar já? Claro, aqui só tem tema polêmico. Se não é polêmico, eu não quero. Durante participação em um evento, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, defendeu o ministro Alexandre de Moraes no inquérito da suposta tentativa de golpe. Gilmar foi categórico ao negar que Moraes devesse ser afastado da condução dos inquéritos sobre atos de 8 de janeiro de 2023. Vamos acompanhar esse trecho. Não há justificativa para ele ser afastado, uma vez que ele já era relator desses inquéritos e depois dos inquéritos que se agregaram. Então, não se pode falar disso. Ele não é suspeito, não está impedido, não está julgando no seu interesse. Não se pode nem de longe comparar Alexandre com Moro. Moro, de fato, ele se associa ao Bolsonaro. Ele, antes das eleições, ele já tem conversas com Moro, com Bolsonaro. Aceita ser ministro da Justiça de Bolsonaro. Não há justificativa. Muito bem, tá aí a fala do ministro Gilmar Mendes, ministro decano do Supremo Tribunal Federal, meu querido Ricardo Rous. A Constituição diz que os poderes constitucionais, todo poder emana do povo. E ele é exercido em nome do povo, por representantes eleitos e por órgãos técnicos. Então você tem o poder judiciário, o poder legislativo e o poder executivo. Eles são independentes e harmônicos entre si e todos emanam do povo, único detentor da soberania, que é a soberania popular. Quando ocorre um distúrbio entre poderes, e eu vou me referir, houve atos, a gente tem que reconhecer, de hostilidade clara e aberta ao Supremo Tribunal Federal. Eu lembro de uma moça, nem sei onde ela anda, chamada Sarah Winter, que apontava rojão e disparava em direção ao símbolo maior da justiça, que é o Supremo Tribunal Federal. E houve vários atos de hostilidade, que são atos absolutamente injustificáveis e que implicam numa disfuncionalidade no exercício dos poderes. O Supremo, então, acaba se recolhendo e reagindo como um bloco para se defender. Eu vejo aquele deputado federal, aquele Daniel Silveira, acho que ele recebeu uma pena muito exagerada para quem não praticou atos concretos de violência. Mas não é o tipo de linguajar que um deputado deve se referir a um órgão do Poder Judiciário. O que acontece é que o que nós estamos notando é que há uma reação em bloco monolítica do Supremo como um poder ou um órgão de um poder que foi atacado e reage em bloco. Quando isso ocorre, o que me preocupa, eu queria te ouvir, é a serenidade, a isenção de ânimo para análise das provas, análise serena das provas, que é o devido processo legal. Se a gente atropelar o devido processo legal, o princípio do juiz natural, nós também abalamos um dos pilares fundamentais da democracia. Eu queria ouvir você, como você analisa todo esse processo como um todo. Boa tarde, Capês, boa tarde aos meus colegas aqui de bancada e boa tarde a toda a audiência da Jovem Pan no Brasil e no mundo. Capês, eu respeitosamente penso de forma diferente do ministro Gilmar, nessa fala que nós acabamos de ver há pouco aqui. Primeiro porque eu não chamo de tentativa de golpe, acredito que não houve uma tentativa de golpe, é a minha opinião, acho que houve uma arruaça, acho que houve uma baderna, acho que houve uma manifestação em Brasília que acabou descambando para um vandalismo que deve ser punido por vandalismo. Segundo ponto, como nas teses descritas aí, o ministro Alexandre de Moraes também seria um alvo, então eu acho que o ministro Alexandre de Moraes naturalmente não poderia ser juiz do caso. É a minha opinião. Terceiro ponto que eu discordo, eu acho que, na verdade, essa galera toda aí do 8 de janeiro nem deveria estar sendo julgada no Supremo Tribunal Federal, deveria estar em outra instância. Então a gente tem formas de pensar diferente, respeito a opinião do ministro, óbvio, é a fala dele, é como eles defendem, mas eu acredito que não é essa a minha linha de pensamento. Eu acho que, de certa maneira, está havendo exagero nas penas, acho que tem, no meu ponto de vista, uma narrativa muito forte construída em cima dessa pseudo-tentativa de golpe e acho que as penas elevadas têm gerado na sociedade, inclusive, reações. Tivemos manifestações no Rio de Janeiro pedindo anistia, tivemos uma grande manifestação aqui em São Paulo pedindo anistia. O projeto de anistia para essas penas excessivas que acontecem
para o 8 de janeiro, para esse pessoal do 8 de janeiro, ganhou a adesão de mais de 257 deputados em Brasília para que então essa PEC possa tramitar no Congresso Nacional, e nós estamos vendo essas reações da sociedade civil organizada e dos parlamentares, representantes do povo, e como você bem disse aqui, todo o poder emana do povo, que o exerce através de seus representantes, no caso, deputados e senadores em Brasília, diretamente falando, é o que nós estamos vendo em reação a esse movimento e essas penas elevadas para o que eu chamo de ato de vandalismo, que deve ser punido sim, mas não da forma como está acontecendo no Supremo. Essa é a minha opinião. Professora Priscila Silveira, o regimento interno do Supremo Tribunal Federal permite que o ministro do Supremo, presidente da Casa, possa presidir ou delegar a outro ministro a investigação quando um crime é praticado no interior do prédio, das instalações do Supremo ou contra o Supremo. Muito bem. Agora, a presidência do inquérito não necessariamente atrai para si a investigação. Então, sendo a questão do foro privilegiado, o próprio nome já diz, né? Uhum. A gente quer mudar o nome, né? Fala foro por prerrogativa de função, que é um eufemismo. Na verdade, é um foro privilegiado, é um privilégio de determinadas autoridades, dada a importância da sua função, não serem julgadas por juízes que hierarquicamente não estão ali no mesmo nível. Agora, é uma exceção ao princípio da igualdade e uma exceção ao princípio do duplo grau de jurisdição. Esse é o primeiro ponto. O Supremo tem o direito de reagir, mas, ao mesmo tempo, quando ele atrai para si a competência de julgar, de acompanhar as provas, manter pessoas presas há mais de 2 anos, aplicar penas que são questionadas por juristas, o próprio Supremo não acaba se desgastando. Nós que defendemos, trabalhamos com isso, né? Somos advogados. Eu, particularmente, tenho uma relação muito boa, não só com o ministro Gilmar Mendes, com a maioria dos ministros, quase praticamente todos os ministros que estão lá, uma relação muito boa. Mas eu pergunto a você, o Supremo não acaba se desgastando a sua imagem quando ele chama para si todo esse embate? Boa tarde, Capês, aos meus colegas aqui da bancada, a nossa qualificada audiência. Capês, esse problema aqui envolve, né, a tentativa de golpe ou os atos que foram colocados dia 8 de janeiro, a gente tem muitas problemáticas, inclusive processuais, né? Fazendo parte aqui da sua pergunta, o STF entendeu que ele atrai para ele, né, ou para si, a competência pela conexão com os crimes que teriam acontecido, tendo como vítima, né, determinadas pessoas, em específico o Estado Democrático de Direito. Agora, quando você fala, né, dessa regra de competência, de conexão, de prerrogativa, de foro, que a gente tem estabelecido e há uma discussão sobre ele, sim, né? Porque, na verdade, há quem entenda que possa nem ser, de fato, uma prerrogativa, porque você não pode renunciar. O problema aqui, né, na fala até mesmo trazida pelo STF, é que o STF é guardião da Constituição, né? Então, a gente está acostumado a invocar pedidos ao Supremo Tribunal Federal para garantia de direitos fundamentais, para garantia, por exemplo, do devido processo legal. Eu não conheço os autos, né, que envolvem esse fatídico, né, acontecimento a fundo, até porque a gente não tem acesso, mas tem a defesa, tem advogados dizendo que ali houve ou aconteceram restrições a direitos fundamentais, né? Advogados não teriam tido acesso a algumas informações. A gente tem visto isso, a defesa, né, dos acusados dizerem, até mesmo com relação à individualização da pena. Agora, o que nos chama a atenção, né, com relação à fala do ministro Gilmar Mendes é no seguinte sentido. Ele concorda, né, do ministro Alexandre de Moraes continuar presidindo, e aí a gente tem algum imbróglio processual. Por quê? Lá no Código de Processo Penal, Capês, a gente tem, e é bom a gente falar para a nossa audiência, nós temos situações onde quem julga, a gente tem um princípio que é muito importante que a nossa audiência saiba, que é o princípio do juiz imparcial. Para que isso? Porque o Estado não exerce força. E essa imparcialidade, ela é questionada no Código de Processo Penal. Então, existem algumas situações onde o juiz não poderá funcionar. E uma delas está lá quando ele próprio ou o seu parente for parte diretamente interessada no feito, né? Então, o STF, até mesmo questionando o Moro, né, que o ministro diz que o Moro ele tinha causas de suspeição, que é uma outra forma também de afastar essa imparcialidade, o impedimento, quando a pessoa faz parte, quando ela é vítima,
como foi colocado, me parece, aí vocês me corrigam, salvo o melhor juízo, que o ministro Alexandre de Moraes teria sido incluído como vítima dentro desses atos, né, atentatórios ao Estado Democrático de Direito. E assim sendo, haveria um problema, porque o Código de Processo Penal diz que ele não poderia funcionar. Então, eu acho que essa, né, é uma seguinte questão. Agora, uma coisa é o impedimento, outra coisa é a suspeição. O Moro, né, ele foi declarado lá suspeito, por quê? Porque ele teria, não estou dizendo que fez ou não, porque eu também não sei, ele teria falado com as partes, né, teria falado, faz isso que eu dou, ele teria tido envolvimento... Não, teria não. Ele fez, né? Então. Teve a Vaza Jato, mostrou que houve diálogo. Então, uma coisa não é... Então ele teve efetivamente... Conversas com o Dallagnol. Conversas com a equipe da Força Tarefa. Tá. Em tese, se ele é um juiz instrutor, até se admite que ele pudesse tê-las. Mas na época não havia regulação do juiz instrutor. Então ele foi depois, ele não só instruiu, como depois julgou. E aí, vou devolvendo a palavra a você, quando um juiz atua na fase da presidência das investigações, ele acaba decretando prisões, ele decreta medidas restritivas como busca e apreensão, quebra de sigilo bancário, quebra de sigilo fiscal, autoriza interceptação telefônica, decreta, por exemplo, o uso de medidas coercitivas que não são a prisão. Quando ele vai julgar, psicologicamente, se ele manteve alguém preso todo esse tempo, psicologicamente, como é que ele vai absolver esta pessoa caso ele entenda que não existem provas? Então, a questão aqui não está tanto na investigação, mas como você colocando, ele presidir e depois ter julgado o Moro. E aí se faz o paralelo com o que está acontecendo no Supremo. Perfeito. A palavra está com você. A palavra está com você. Só para fechar, então, aí você esclareceu, perfeito. Então, isso é suspeição. Quando tem, né, algum pedido, ele aconselha qualquer das partes, ou quando ele não é um juiz competente, a gente tem as questões das nulidades, que é diferente, né? E aí o ministro colocou aqui, nessa entrevista que a gente acabou de ouvir, que o Moro, ele teria envolvimento com o Bolsonaro, e aí traria um cunho mais político, afastando esse envolvimento, né, com relação ao ministro Alexandre de Moraes. Então, a única coisa que eu ainda, assim, não consegui entender processualmente, né, é a mantença, na verdade, do ministro com relação à presidência dessa ação penal, enfim. Doutora Thaís Cremasco, primeiro prazer tê-la aqui, é a primeira vez que estamos participando juntos de uma mesa de debates. O que me preocupa no Brasil de hoje é esta polarização. Parece que só existe bolsonarismo e anti-bolsonarismo. Só existe lulapetismo e anti-lulapetismo. O meio, o equilíbrio, parece que as pessoas estão meio perdidas e tudo acaba sendo politizado, como se o país estivesse numa batalha ideológica, numa guerra de afirmações de bandeiras políticas. Trazendo isso para o processo, nós somos profissionais, operadores do direito. Nós temos um compromisso técnico, um compromisso científico. Como fica a questão dos advogados, nossos colegas que alegam não estão tendo acesso às provas que constam nos autos? Agora, o advogado Felipe Martins alega que ele não estava no dia 12 de dezembro no Palácio do Planalto combinando nenhum golpe. E ele requisitou o geolocalizador para que, pela antena do celular, prove que ele se encontrava em outro local. E o ministro Alexandre de Moraes indeferiu isso. Ou seja, aqueles que estão advogando, exercendo profissionalmente o direito de defesa, acabam sendo vítimas de efeitos colaterais desse embate. Até que ponto esta politização da justiça e essa polarização da política começa a afetar os direitos do cidadão? Bom, primeiro agradeço o convite, mas enquanto o Brasil vai se polarizando, a população e a sociedade vai perdendo espaço, vai perdendo direitos e vai sendo massacrada. Então, eu acredito que a polarização não faz bem a ninguém, mas também utilizar-se de argumentos para, de repente, atingir um objetivo, nós temos que ver, no caso concreto, quais são, né, o que de fato esses advogados estão sendo proibidos de ingressar. Porque às vezes existe uma cortina de fumaça, existe um barulho para chamar atenção para uma pauta e nada verdadeiramente está acontecendo. O que eu acho importante em relação a essa fala do Gilmar Mendes e um pouco diferente dos meus amigos, colegas que me antecederam, eu acredito que se o Alexandre de Moraes, de alguma forma, se sentisse suspeito, obviamente, ele mesmo poderia arguir, informar a sua suspeição, não continuar com o processo. E, na verdade, os crimes
ele não é a pessoa principal que está sendo atingida, é a própria democracia, é a própria população brasileira. Então, dizer que ele estava sendo alvo do golpe, na minha concepção, isso não é uma verdade, porque ele não estava sendo golpe, não estava sendo o alvo do golpe. O alvo do golpe somos todos nós, é o Brasil, é a democracia brasileira. Então, a fala do Gilmar Mendes é importante, é correta, no sentido de fortalecer as instituições. Nós estamos num momento onde é necessário, é urgente o fortalecimento das instituições. Então, ao meu ver, fala totalmente acertada, é necessário que se mantenha o Alexandre de Moraes, sim, ele não é suspeito, ele não se declarou suspeito, logo não existe nenhuma motivação para que ele não possa conduzir o processo da forma que brilhantemente conduz todos os processos que caem com ele. Muito bem, está a posição da doutora Thaís Cremasco. Meu querido Coronel Sérgio Marques, o Ministério Público, ele não pode presidir o inquérito civil e depois ele separar a parte que lhe interessa, anexar a uma denúncia e levar uma pessoa às barras da justiça. Durante uma investigação, que na verdade é a presidência do inquérito policial, do procedimento preparatório de investigação criminal, ou no caso da ação de improbidade do inquérito civil, toda a coletividade das provas que integram a investigação não podem sair de lá. Então, a defesa, no caso do general Braga Neto e também do ex-presidente Jair Bolsonaro, alega o seguinte: eu não tive acesso a todas as provas. E eu vi o voto do relator dizendo, não, o que foi usado para a denúncia é que está lá. O que não foi usado para a denúncia não tem que estar lá. E a defesa não tem que ter acesso. Acontece que tem coisas que não foram usadas para a denúncia, mas que podem beneficiar a defesa. Então, a falta de acesso dos advogados à integralidade do material, a possibilidade de questionar a cadeia de custódia das provas que foram ali coletadas, as dúvidas com relação à delação de Mauro Cid, né? A gente sabe que ele foi preso no dia 3 de maio, ficou preso, foi proibido de ver o seu pai no dia 23 de agosto, depois proibido de ver a sua esposa, e só então ele faz a delação e apresenta 11 versões. Segundo o advogado do Braga Neto, ele é um mentiroso contumaz. E todas essas questões estão ficando ali ao largo. Como fica, então, essa questão? Pese embora, aí, como disse a doutora Thaís Cremasco, eu quero aqui me somar a ela. Eu tenho um carinho, um respeito muito grande por ministro Gilmar Mendes, que é um grande jurista, aliás, um juiz corajoso, que em momentos importantes da sociedade teve a coragem de contestar todo o clamor popular. Eu tenho um horror ao clamor popular, é fonte sempre de grandes injustiças. Eu queria te ouvir. Capês, colegas de bancada e todos aqueles que nos prestigiam, uma ótima tarde. Que saudade que eu tenho do tempo que os juízes só falavam, só se manifestavam nos autos. Então, infelizmente, hoje, a TV, a rádio, as redes sociais acabaram se transformando em novas plataformas para que os juízes se manifestem. Não é isso que a norma, que a lei diz. O juiz precisa ser discreto, mesmo porque ele pode indiretamente antecipar qualquer tipo de voto que ele possa estar participando futuramente. Então, isso pode levar a um grande problema no Brasil. Agora, Capês, em relação à questão desse inquérito, ele está cheio, ele tem muitos problemas a serem analisados. E aquele conceito prioritário da ampla defesa, do contraditório, também, vamos assim dizer, está mitigado. Então, quando nós juntamos todas essas questões, inclusive sobre a suspeição e impedimento de juízes para o julgamento, basta ver algumas declarações que alguns juízes fizeram, exemplo, em nome do Bolsonaro, chamando, por exemplo, de diabo. Quem chamou de diabo vai julgá-lo. Será que ele é suspeito ou impedido? No meu modo de ver, sim. Agora, o grande problema, a grande questão que está em discussão é os crimes que foram ali apontados nesse inquérito judicial. Será que houve tentativa mesmo
da extinção do Estado Democrático de Direito, armamento. Qual foi o armamento utilizado? Quais foram as tropas mobilizadas para essa tentativa de golpe? Não houve. O que houve naquela localidade, naquele dia, no dia 8, sim, foi uma baderna, foi vandalismo. Tanto que atos similares aconteceram em anos anteriores. Em 2017, nós tivemos uma ação do MST na esplanada dos ministérios durante a semana e nada foi feito. Por que 2 pesos e 2 medidas para essa questão? E uma mulher, olha quantas pessoas que foram julgadas e já condenadas, olha o perfil dessas pessoas que estão sendo julgadas, idosos, mulheres, ninguém com arma, talvez com batons. Muito bem, todos aqui puderam expressar o seu ponto de vista e vocês podem notar que aqui no Linha de Frente existem posições divergentes, porque aqui nós gostamos de debate, gostamos da pluralidade de opiniões e muitas vezes do enfrentamento respeitoso, mas aqui é lugar de polêmica e de informação.